Lajes corporativas descendo a ladeira na bolsa. HGRE11, um fundo gigante, um dos maiores da bolsa, com posição muito relevante dentro do IFIX e um PVP de 0,83. E aí, é oportunidade ou é cilada? Muito prazer, meus amigos, esse aqui é o Vai Pelos Fundos, meu nome é Bernardo Sanches e com esse canal eu tenho o objetivo de trazer estudos sobre fundos imobiliários de forma aprofundada. Na semana passada a gente já trouxe o estudo de caso parte 1 sobre o HGRE11, a gente falou do VP, da valorização do valor patrimonial e fez uma comparação com a Selic, com o ciclo imobiliário e com a inflação. Tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo e o vídeo está aqui no card. E no vídeo de hoje a gente vai tratar do cenário atual e das projeções de futuro para esse fundo e para todo o segmento de lajes corporativas. Tenho certeza que vai ficar sensacional, você não pode perder, então bora para o vídeo. Iniciando o nosso vídeo de estudo de caso do HGRE11 CSHG Real Estate FII, ele que é administrado e gerido pela Credit Suisse, segmento lajes corporativas, mandato é renda e a gestão é ativa. Se você está chegando agora no canal, a gente já fez na semana passada o estudo de caso parte 1, tá aqui no card, então passa lá primeiro, vai entender como que foi a valorização do VP desse fundo, se ele acompanhou ou não a inflação, como a Selic, como o ciclo imobiliário influenciaram no valor da cota e depois vem para cá. Dados do HGRE11, só relembrando, a IPO dele em fevereiro de 2009 a R$1.000, pico de cotação lá em 2012, vale de cotação dele em 2015, teve um split em 2018, preço atual da cota R$ 139,70, um PVP de 0,83, aquilo que fica piscando lá no seu olho quando você entra no Fundos Explorer, quando você entra no FIIs, quando você entra em vários sites especializados e aí coça a mão, será que é oportunidade, será que não é? Vamos tentar destrinchar isso aqui. Um dado legal que eu já trago aqui, 9 emissões realizadas até hoje, eu trouxe esse quadrinho para você ter todo o histórico de emissão. Eu já indico aqui pra gente que a primeira emissão foi em torno de R$40 milhões e olha, a penúltima emissão em quase R$480 milhões. A gente já percebe o avanço desse mercado, como o mercado de fundos imobiliários evoluiu. Outro dado que eu quis destacar pra gente aqui, entre a 7ª e a 8ª emissão foram quase 7 anos de espera. E a nova emissão foi agora em outubro e a gente vai falar dela no próximo slide. Dados dessa 9ª emissão, ela se iniciou em 22 de outubro de 2020 e se encerrou em dezembro de 2020. Foram subscritas aí um pouquinho mais de 1 milhão de cotas, das 1.592.356 cotas oferecidas, então a gente vê que o fundo não teve aquele super sucesso. O valor da cota era de R$ 144,44, mais R$ 5,05 de custos, deu um total aí de R$ 149,49, e o fundo conseguiu arrecadar um pouquinho mais de 145 milhões, e aí a comparação, o fundo visava 230 milhões, então foi bem abaixo do que ele esperava. Fiz essa marcação aqui pra gente, depois a gente vai ver o uso desses recursos, que é basicamente para pagar alguns passivos e para fazer a aquisição do Berrini One. Problemas nessa emissão que eu vislumbrei, trouxe aqui para vocês. O VP do fundo naquela época era de R$ 166,32, uma emissão bem abaixo do VP, nunca é interessante para o cotista, especialmente para o cotista de longo prazo. A defesa da gestão fica no sentido de que foi uma emissão pequena, perto do patrimônio total do fundo, aí, de 14,7% só, não gerando uma grande diluição, mas de todo modo a gente não gosta, a gente não é a favor disso. E para piorar a situação, foi uma oferta pública, uma oferta 400, então ele não privilegiou aquela base de cotistas atual do fundo. Dados do HGRE11 hoje, ele tem um patrimônio líquido de R$ 2 bilhões para um valor de mercado de 1,7 bilhão, aquele de PVP que a gente já falou de 0,83. É 16º dentro do IFIX, uma participação de 2%, uma participação bem relevante dentro do índice. Conta aí com quase 110 mil cotistas, ele é top 15 aí no IFIX. Liquidez desse fundo, ele tem em média aí 1.946 negócios por dia, um total de R$ 3 milhões negociados diariamente. Taxas e rendimentos, taxa de administração e gestão em 1% do valor de mercado, bem em linha com o mercado como um todo em lajes corporativas. Datacom é aquele dia que você precisa ter a cota para ter direito ao rendimento, o último dia do mês. Data de pagamento, 10º dia útil, então é o dia que você
recebe a grana ali na sua conta, né? Falando agora de rendimento, que é o que você mais gosta, eu sei que você vem no vídeo para ver isso aqui. Brincadeira, eu sei que você é um cara de longo prazo, que gosta de estudar, que gosta de conhecer. O último rendimento foi de 0,67, que deu um dividend yield de 0,48%, acumulado de 12 meses, R$ 7,92, um dividend yield de 12 meses de 5,67%. Fiz a comparação aí com o BRCR11 e com o RCRB11. BRCR entregou 0,48 no mês, tem um dividend yield acumulado de 6,86%. RCRB é um fundo bem menor, mas aí eu quis trazer os três que eu entendo que tem lajes corporativas mais ou menos na mesma qualidade. O valor do rendimento foi de 0,80, então acumulado de 12 meses de 6,74%. Então a gente vê que o HGR11 um pouquinho abaixo no rendimento, mas a gente tem que considerar um fator importante. BRCR e RCRB estão com um PVP ainda mais descontado, em torno de 0,76 e 0,78 respectivamente. Trazendo agora os highlights do relatório gerencial de fevereiro de 2021, eu sempre começo com um comentário da gestão, sempre tem informação relevante, indico sempre a vocês para fazer essa leitura. O fundo mostra pra gente aí que apesar de ter distribuído 0,67 por cota, o resultado de fato do mês foi de 0,34, então a gente vê um primeiro dado relevante. O fundo teve que queimar a caixa, queimar aquele acumulado dos outros meses, aquela gordurinha, para compor a distribuição, e o resultado até que era esperado segundo o fundo. Já tinha adiantado no relatório anterior que ele tinha feito aí a alienação das cotas do fundo CBOP11 com prejuízo. Já para março não se espera nenhum evento extraordinário, tanto que gere lucro ou prejuízo, de modo que o fundo espera aí manter um rendimento de 0,67 por cota. Inclusive, outro dado muito interessante, o fundo dá um guidance aí de 0,67 para os próximos meses. Isso pode servir aí para você para fazer uma precificação se vale ou não de fato entrar. Outro dado importante que vem logo na sequência se refere a alocações, né? Isso é muito importante para a rentabilidade do fundo. O fundo informa para a gente aí que tem um andar para ser locado lá no BRN1 e também um outro andar na Torre Jatobá, lá do CBOP. O fundo também informa para a gente que é importante levar em consideração que esses imóveis eles já estão mobiliados e prontos para serem ocupados, né? Acabam sendo um diferencial na redução de investimento inicial, né? Na mobilização do próximo inquilino, do próximo locatário. Esse cenário acontece basicamente no Paulista Star e na Torre Jatobá. Por fim, o fundo informa pra gente aqui que tem um dos locatários com uma inadimplência recorrente lá no edifício Alegria e atualmente já se acumula um débito inadimplido, né, um débito não pago, suficiente para embasar uma ação mais contundente de cobrança, ou seja, o fundo está informando para a gente que a fase de negociação está indo para o brejo. Partindo agora para a mini DRE, o fundo teve uma receita de locação de 8,7 milhões. Isso aqui provavelmente é marcação ao mercado negativa da parte de renda fixa do fundo e um prejuízo aí de capital bruto em torno de 1,7 milhões. Isso aqui se refere àquela venda das cotas do CBOP11 com prejuízo. Aí a gente passa pelas despesas e temos um resultado final de cerca de 4 milhões de reais por um rendimento anunciado de 7,9 milhões. Então, de fato, teve que queimar um caixa bem robusto. A gente vê aqui no resultado financeiro que o fundo vai tentando linearizar desde julho de 2020 uma distribuição em torno de 0,65. Nesse gráfico abaixo, a gente vê que o resultado do fundo é sempre muito errático, né? Isso é meio chato, é meio ruim de se ver, mas isso é muito fruto da pandemia. A gente sabe aqui que em 2020 todos os fundos imobiliários, especialmente os de lajes corporativas, sofreram demais com diferimentos, negociações, inadimplência de locatário. Pensando agora na composição patrimonial, primeira inferência que a gente tem que fazer aqui é um fundo com muitos ativos. Ele tem aqui 21 ativos. Segunda inferência que nós fazemos, dois ativos que representam aí mais de 23% da ABL do fundo estão gerando 0% de resultados. São exatamente o Paulista Star e a Torre Martiniano. Paulista Star com uma vacância total desde agosto e a Torre Martiniano passando por um retrofit. A gente vai falar mais desses ativos em breve. Outro ponto que eu acho necessário destacar para a gente aqui é essa diferenciação que o fundo traz nesses gráficos aqui de cores, né? Esses ativos listados aqui como lajes individuais, monousuários e outros estão na linha de tiro do HGRE11, ou seja, são ativos que o fundo está tentando se desfazer. São vários ativos aqui em São Paulo que o fundo está tentando vender. Esse ativo 18 é um imóvel que fica em Atibaia. Ele é um pouco diferenciado, ele tem uma torre corporativa, mas ele também
tem um galpão logístico. Muita gente não sabe, o HGR11 tem um galpão logístico dentro do portfólio. E esses monousuários, especialmente esse que fica no Brás Edifício Alegria. Continuando agora nesse tema de reciclagem do portfólio, olha o que o fundo falou pra gente nos relatórios gerenciais de janeiro e agora de fevereiro. Em janeiro ele já diz: seguimos intensificando a estratégia de venda de ativos do fundo. Estamos evoluindo em outras transações que, além de estarem alinhadas com a estratégia de adequação do portfólio em andamento, vão equalizar o caixa do fundo para honrar compromissos futuros, sendo que não planejamos uma emissão de cotas para o pagamento destes. Conforme adiantado por diversas ocasiões, a prioridade de venda de ativos classificados no fundo como outros e lajes individuais. Então a gente vê aí que realmente o fundo vem tentando fazer essa alteração de portfólio, e como a gente já tinha falado, ele tem um passivo e ele planeja aí quitar esse passivo com essas alienações porque não quer fazer uma nova emissão de cotas. Em fevereiro o fundo retoma esse assunto. Durante o mês evoluímos com as negociações para a venda de um conjunto destes ativos, então aí a gente vê que o fundo vai tentando se livrar desses ativos que não são bem-vindos dentro do portfólio, quer gerar algum resultado, algum lucro, e até muitas vezes vende com prejuízo para poder se livrar e também para quitar aquele passivo que a gente vai ver em breve. Pensando agora na vacância, isso é um fator muito importante, crucial para você conhecer dentro do HGR11. A gente vê aí que ele tem uma vacância estrutural acima de 20%, lá em março de 2020 era de 20,8%, explodiu aqui em agosto de 2020 para 28,6% e agora está em 25,3%. Um dado importante que eu trago aqui, e aí é um alento para o cotista do HGRE, para você que está estudando esse fundo: 3/4 da vacância do fundo estão no Paulista Star e na Torre Martiniano, que ficam ali na região da Paulista, uma região que tem taxa de vacância em torno de 12%. Ou seja, significa que há boas propensões desses ativos serem alugados. Sendo que a Torre Martiniano está em retrofit para ser entregue, então essa torre não está disponível ainda para locação. E no Paulista Star a gente sabe que esse ativo ficou vago 100% em agosto de 2020, foi exatamente quando aqui a vacância explodiu dentro do fundo. Olhando agora para os contratos do fundo, o vencimento dos contratos, a maior parte, quase 60% aí acima de 2025. Revisional dos contratos, esse é um dado muito importante, muito relevante. Agora em 2021, 48% da receita contratada passa por revisional. Um dado positivo é que 80% da receita contratada do fundo é indexada a IGPM. A gente sabe que o IGPM bateu valores exorbitantes em 2020 e agora em março 23% do portfólio tem reajuste. Acho muito difícil todo o portfólio indexado a IGPM conseguir reajustar no valor total, mas alguma coisa o fundo com certeza vai exigir, então isso também é interessante. Agora, falando mais claramente do passivo do fundo, a gente vê aqui uma tabela que o HGR11 trouxe mostrando o que ele ia fazer com aqueles recursos da última emissão e como estava destrinchando o passivo do fundo e como ele ia fazer o casamento com as entradas e com os ativos, né? Então a gente vê que dos recursos da nova emissão foram praticamente todos voltados aí para a parcela final da Torre Martiniano, que vencia exatamente em dezembro de 2020, e também foi utilizada uma parcela na aquisição dos conjuntos lá no Berrini One. Ele fez a venda do Park Tower, então ele equacionou essas dívidas mais imediatas. E aí, para quem quiser ter mais cuidado, até junho de 2021 o fundo vem traçando esse endividamento e como ele vai tentando liquidar. Até no slide seguinte eu faço algumas observações que eu acho interessantes. O HGR11 ele detalha aqui pra gente aquisições e os CRIs a pagar e as parcelas a receber. Então até 6 meses ele tem parcelas a receber do Verbo Divino em torno de 12,3 milhões e o restante dessas parcelas dessa venda só acontecem a mais que 12 meses, um total de 122,7 milhões de reais. Além disso, ele tem também um período maior que 12 meses a quitação do CRI de aquisição do edifício Chucre Zaidan, um montante de 92,6 milhões de reais. E mais próximo aí é a dívida de 50 milhões de reais, a amortização exatamente dessa aquisição. Grande ponto que eu vejo aí de problema é o fluxo de caixa. Embora o ativo e o passivo estejam casados, os 53 milhões da aquisição do edifício Chucre Zaidan vencem em outubro de 2021. E as parcelas do Verbo Divino são semestrais, maio e novembro.
em torno de 12,1 milhões e o caixa hoje é 19,2 milhões. Ainda tem um valor referente à quitação do retrofit da Torre Martiniano em torno de 40 milhões de reais, não sabemos os prazos dessa dívida. E por fim tem um possível earnout, um possível prêmio em relação à aquisição do edifício TOTVS, porque esse edifício ele veio junto com um shopping, o Seneca Mall, que fica do lado da torre do edifício. E aí se o antigo vendedor conseguir fazer a locação das lojas em um percentual relevante, até dezembro de 2021 o fundo terá que pagar cerca de 23,5 milhões de reais para esse empreendedor. Então a gente percebe aqui que fatalmente o fundo tem que fazer de fato venda de alguns ativos para casar o fluxo de caixa. Pensando agora no futuro do HGRE11, a gente sempre gosta de projetar o futuro. Um ponto fundamental é a reciclagem forte do portfólio. O fundo vem tentando se desfazer de várias posições complicadas há algum tempo. Um exemplo clássico disso é o Verbo Divino, que ele vinha a vários relatórios gerenciais falando que tinha a intenção de vender esse ativo e que ele tinha uma vacância muito difícil de ser resolvida, até que o fundo consegue em outubro de 2020 fazer essa alienação, e também a venda de ativos pequenos dentro do patrimônio líquido. O HGRE11 já entende que pelo tamanho do fundo não faz sentido ter pequenas lajes individuais. Além disso, dentro desse cenário de reciclagem, o fundo pode até fazer vendas com prejuízo, como foram os casos da venda das cotas do CBOP11 e do Park Tower. Outro dado importante, a maior parte do portfólio fica fora das regiões Prime de São Paulo, então esse é um problema, embora boa parte desses ativos sejam de qualidade A+. E aí os gráficos do atual portfólio, só que não está no relatório do fundo, só que é vai pelos fundos, espero que vocês aproveitem bastante. A gente trouxe aqui que 33% das lajes corporativas do HGR11 ficam fora de São Paulo. Em regiões primárias, o fundo tem apenas 40% de área bruta locável. Já partindo para a qualidade dos ativos, a situação se inverte, a situação até que é boa. O fundo tem mais de 60% dos ativos em classe A. O grande problema que eu vejo aqui é esse ativo classe C, que representa 15% da BL, que é exatamente aquele edifício Alegria, que tem um inquilino que está inadimplente, ele fica no Brás. E aí, respondendo a dúvida do início do vídeo, se lá da oportunidade esse PVP de 0,83, antes de responder essas questões, já peço para você deixar seu like, deixar seu comentário, isso ajuda muito a gente. Ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é bacana, leva para outras pessoas, além de ser muito gratificante para a gente. Vocês sabem, a gente responde todos os comentários aqui com o maior carinho. E eu digo para vocês, antes de mais nada, foque nos fundamentos. Não adianta pensar, nossa, é um PVP de 0,83, amanhã pode ser um PVP de 0,80, depois pode ser um PVP de 1,2. Não é isso que tem que ser a base para sua decisão. Obviamente que preço você pode levar em conta, você deve levar em conta, mas você deve focar no fundamento, que é os ativos do fundo, a gestão, a localização e como o fundo vem trabalhando essa questão de vacância. Eu trouxe aqui alguns dados para você levar em conta e depois eu termino com algumas perguntas que eu entendo que você tem que fazer para você mesmo. Antes de investir no HGR11 ou qualquer outro fundo de laje corporativa, você tem que fazer essas perguntas. Primeiro ponto, cenário complicado para lajes corporativas pelo menos até o final do semestre e os impactos ainda indefinidos do home office. Existe uma previsão para 2022 e os anos seguintes de uma retomada do ciclo imobiliário, do ciclo econômico. Então você tem que pesar tudo isso. Tem uma parcela relevante do HGR11 fora de São Paulo, o que requer bastante atenção. Especialmente aí o edifício Guaíba, no Rio Grande do Sul, que tem uma vacância elevada, e a Torre Jatobá, em Barueri, que é uma região que tem uma vacância estrutural aí em torno de 30%. O fundo tem um passivo para resolver, embora com as alienações pretendidas, o caixa atual, aparentemente isso está conciliado. Ele tem uma vacância estrutural de quase 20% a 3 anos, acho que esse é o dado mais relevante que você deve levar em conta. O HGR11 tem tido essa dificuldade para diminuir a vacância, tanto é que ele parte para esse cenário bem agressivo de fazer a reciclagem do portfólio, entendendo que ele precisa ter ativos de mais qualidade em localizações primárias. Nessa linha, ele fez vendas recentes aí do edifício Delta, do Park Tower, do Verbo Divino, e ele tenta aí fazer a melhora da qualidade do portfólio, trouxe os edifícios TOTVS e BRN1, que são AAA, e a Torre Martiniano, que após o retrofit também vai ficar com classe A+. E as perguntas que eu disse para você, que você deve parar e pensar e fazer para você mesmo. Você acredita na retomada do ciclo imobiliário econômico? Esse é um ponto fundamental para investir em laje corporativa. No setor de lajes, você acredita ou você acha que o home office vai acabar? Esse modelo híbrido que está tendo aí hoje de alguns dias em casa, outros dias no escritório, também não vai funcionar? Vai todo mundo ficar em casa?
acredita na gestão? Você acha que a Credit Suisse vem fazendo um bom trabalho aí de renovação do portfólio ou não? Essa vacância estrutural já é muito longa, o HGR11 não consegue dar a volta por cima? Acredita na reciclagem que tem sido feita, né, com essas novas aquisições? Isso vem dando realmente um upgrade dentro do patrimônio do fundo? E acredita numa redução da vacância no futuro? E tem outras questões importantes, por exemplo, você acredita no aumento do valor dos aluguéis, que é isso que vai refletir no seu dividend yield? A gente sabe aí que o cenário de aluguéis está bastante defasado há alguns anos em São Paulo, mas isso depende muito da retomada do ciclo econômico imobiliário. Será que isso vai acontecer de fato? Bom, meus amigos, agradeço demais sua audiência, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.